Olá, quem tem mais de 50, 60 anos de idade e quer ou precisa voltar ao mercado de trabalho, como fazê-lo? E o mercado de trabalho, ele está preparado para acolher essa diversidade etária? Para conversar sobre esse tema, meu convidado de hoje é o Morris Litvak. Vou apresentá-lo melhor a vocês. O Morris Litvak, ele é fundador e CEO da Maturi, uma plataforma de recolocação e desenvolvimento profissional exatamente para pessoas acima de 50 anos. Empreendedor social e palestrante, e ele é formado e pós-graduado em engenharia de software pela FIAP de São Paulo. Morris, super bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Lina. Prazer estar com você. Então, vamos começar falando sobre o mercado de trabalho. Pela tua experiência, o mercado está preparado ou está se preparando para acolher essa diversidade etária? Olha, está começando a se preparar, eu diria, né? Está preparado de forma geral? Com certeza não, Tá. mas felizmente a gente vê que isso está começando a mudar, ainda que lentamente, né? Mais devagar do que deveria, né? Não na mesma velocidade com que a mudança demográfica está acontecendo na nossa população e na força de trabalho. Mas Uhum. sim, muitas empresas já estão acordando e começando a olhar para esse tema e entender o assunto, perceber que é um tema estratégico, não é só uma questão social, de representatividade, né, mas que vai afetar o negócio, e começando a fazer ações. Então, a gente tem reparado na Natura nos últimos anos um interesse maior, principalmente de empresas grandes que já trabalham questões, outros pilares de diversidade e inclusão, agora começam a olhar para a diversidade etária e geracional. Então, é uma tendência, sem dúvida isso vai crescer, mas ainda incipiente. Quando você diz incipiente e quando você diz que, em geral, esse olhar praticamente está no mercado das multinacionais ou de grandes empresas, né? No entanto, nós temos uma quantidade enorme de pequenas e médias empresas nesse país que ainda não consegue valorizar essa experiência, né? Essa pessoa acima de 50 anos de idade. Como é que você vê Sim. essa questão num futuro de curto prazo? Porque, afinal, o Brasil já está mais velho, né? Com certeza. Eu acho que, assim, a grande questão, o grande paradigma que vai precisar ser quebrado é o preconceito etário, né, o Uhum. etarismo, que ainda é muito forte na nossa sociedade e no mercado de trabalho mais ainda, né. E então essa cultura, enquanto ela não mudar, a gente não vai ver uma mudança, sistêmica, significativa no mercado de trabalho até chegar, né, em empresas que ainda não têm foco na questão de diversidade e inclusão. Mas isso vai Uhum. acontecer mais cedo ou mais tarde, não tem como, já que a gente está envelhecendo, o Brasil não é mais um país de jovens. Uhum. Só que, na verdade, acho que as pessoas começam a se dar conta mais com relação a esse assunto, quando são empresas pequenas e médias que não têm metas de diversidade e inclusão, quando Uhum. elas mesmas envelhecem, quando elas chegam perto ou passam dos 50 anos e começam a perceber que ela está lá, que ela está super ativa, né, que ela tem muito para agregar e muito que ela quer fazer, né, mas a idade pode estar virando ali alguma questão, né, e aí ela Uhum. começa a perceber que outros também estão sofrendo com isso, podem ter esse problema, né, e passa a se identificar. Porque as empresas grandes, como elas têm metas de diversidade, né, muitas vezes os acionistas já cobram isso, a própria bolsa de valores e tal, Sim. aí ela começa a olhar de uma forma mais proativa, Uhum. né. Não é que a cultura delas já mudou, mas elas têm esse olhar para já estão mais avançadas em outros temas, como diversidade, racial, de gênero, Sim. entre outros, né, e agora a idade entra no radar. Então, assim, eu acredito que as pequenas e médias, vai ser muito conforme a nossa cultura como um todo mudar, mas também em função de necessidade. Pela nossa experiência na Natura, as empresas menores que já nos buscaram, é Uhum. porque precisavam de pessoas mais maduras, porque estavam tendo problemas com os jovens, dificuldade de retenção, Tá. entre outras questões ali, que diferentemente das grandes que estão olhando, né, por uma questão mais de diversidade e inclusão, de representatividade estratégica, as pequenas, eventualmente, ao ter problemas ou dificuldade com os jovens, né, podem também
Recorrer tem... novamente aos profissionais mais experientes, né? Exatamente, mas é muito importante que isso aconteça, porque afinal de contas a maior parte das empresas no Brasil são pequenas, de Exato. fato, né? Mas são muitas vezes empresas familiares que estão ali lutando para sobreviver, então não tem esse olhar de diversidade, né? Mas por uma necessidade ou por uma questão até mais própria pessoal ali do gestor, isso pode também acabar acontecendo. Morris, muito legal essa sua colocação, porque nós temos países como o Japão e outros aí pelo mundo que já têm essa inversão, né, da pirâmide populacional. Então, eles já acolhem por necessidade, como disse você, essa pessoa mais velha. No Brasil, nós precisamos também virar essa chave muito rapidamente, né? Porém, tem uma cultura, né, anti-idadista que a gente necessita construir rápido. As empresas, na sua experiência, ainda veem a pessoa com mais de 50 anos com vícios. E muitas vezes, em função, ela já sabe tudo, ela vem com tantos vícios já de outros trabalhos, que a gente prefere uma pessoa jovem. Como é que você vê essa questão? Sim, de forma geral, acho que isso ainda acontece muito, né? Na verdade, são vários pontos, como esse que você trouxe, né, de vícios, entre outros, que formam um estereótipo Uhum, e que é o que gera esse preconceito, essa discriminação, né? Onde a gente generaliza, coloca em caixinhas. Não, porque a pessoa com mais 50, 60 anos não sabe mexer com tecnologia, né? Ou não está aberta a mudanças, ou ela é muito cara porque tem muita experiência, né? uhum, Não está aberta a lidar, a ser gerido por pessoas mais jovens. Esse tipo de coisa a gente ouve muito, assim como receio de, não, o plano de saúde vai aumentar, né? A gente uhum. ouve, mas esse não é o fator principal, é mais esse estereótipo mesmo de que essas pessoas estão desatualizadas, são lentas e tudo isso. Então, isso de fato é uma questão cultural muito forte que a gente precisa lutar para mudar, né? E Uhum. que infelizmente ainda existe, e que não faz mais sentido, né? Mas é por Claro. isso que a Maturi faz muita educação. A gente começou com a plataforma de vagas, hoje a gente faz muito treinamento e consultoria nas empresas para que elas percebam isso, entendam, né, Uhum. vejam que não faz sentido generalizar, que não pode, que além de ser um erro, elas acabam perdendo, né, muito esses talentos maduros que têm muito a agregar de forma Claro. complementar aos jovens, não é melhor nem pior, mas é complementar. Ele não vai ser igual ao nativo digital, mas ele tem várias outras qualidades, habilidades ali que ele vai trazer, né? Isso é com muita sensibilização, conscientização, né? É educação e com cases práticos, né? De Uhum. sucesso. Então, a gente fala para a empresa, a partir do momento que você entendeu que isso é uma questão estratégica, o porquê e como fazer, bota em prática, faz um teste, faz um piloto, Claro. porque é só assim que você vai conseguir quebrar esse paradigma. É lógico que o pessoa que está sendo contratada ali, ela precisa estar preparada, né? Porque tem quem tá, não tá, né? Então as pessoas também Claro. precisam buscar isso e a gente fomenta muito a atualização. A gente fala inclusive do empreendedorismo, não só do emprego. Eu fico muito feliz de você ter mencionado a questão do idadismo, né? Que é o preconceito contra as pessoas mais velhas, nesse nosso caso. E a gente faz parte aí do movimento Velhice Cidadãs, que luta exatamente para a gente construir um novo olhar sobre o envelhecimento. Entretanto, esse idadismo também mora em cada um de nós, né? Então, eu queria algumas dicas agora para as pessoas acima de 50 anos. Tipo, eu quero me recolocar no mercado, mas eu acho que eu já sei tudo, afinal de contas, eu tenho tanta experiência, tenho mais de 50 anos. Como é que essa pessoa tem que se posicionar ou se reposicionar nessa questão? Acho que é muito importante isso que você trouxe, porque de fato acontece tanto o autoritarismo, né, que é a gente se limitar em função da idade, muito comum, e também, por outro lado, às vezes essa soberba, né, de não, eu já tenho muita experiência, não preciso aprender mais nada, né, ou soberba ou um comodismo. Uhum, E isso realmente é muito prejudicial, porque não existe hoje em dia nada, nenhum tipo de trabalho, função que a gente não precise se atualizar o tempo todo, seja o que for, né? O mercado de trabalho está sendo revolucionado pela tecnologia todos os dias, já tem a automação, os robôs, a inteligência artificial uhum. crescendo muito,
profissões estão deixando de existir, novas profissões estão sendo criadas, né? E a forma de fazer as coisas está mudando muito, e a forma de se relacionar com outras pessoas e de trabalhar também Também está mudando, né? mudou, né? Então é muito importante ter essa noção, né, dessas Uhum. mudanças e ir atrás. Primeiro, ter sempre a curiosidade e vontade de aprender coisas novas, né? Fazer cursos Humildade, e inclusive, né? Humildade totalmente. para aprender de novo, desaprender coisas, enfim. Exato, humildade fundamental para aprender coisas novas, para estar aberto a aprender com os jovens, a ser gerido por pessoas mais jovens, né, tratar de igual para igual. Então, ir a eventos, fazer cursos, participar de comunidades como a gente tem na Mature, onde as pessoas fazem networking, né, Uhum. também é muito importante, e aí fazem parcerias, enfim. Tá aberto para coisas diferentes, eventualmente um hobby pode ser sua nova profissão, né? Então, tem ter essa humildade, essa busca e essa curiosidade, né? Não ficar parado, ter sempre a proatividade e entender que tem a atualização técnica e a comportamental, né? Isso que eu queria tocar nesse assunto agora. Atualização técnica, inclusive para as pessoas com mais de 50, que dizem assim: puxa vida, eu não nasci conectado, então para mim é difícil, acho que eu não vou conseguir me recolocar, porque eu não vou conseguir aprender tudo sobre a tecnologia. Então, primeiro, queria saber, precisa aprender tudo sobre tecnologia? E sobre a questão comportamental, né, que realmente assim a nossa cultura vem mudando, né? Inclusive, eu lembro que nos tempos lá do meu pai, nas empresas, não se falava, por exemplo, de machismo, né? E hoje em dia a gente tem que ter um respeito aí entre todos os Exato. gêneros, né? Exatamente, isso é fundamental, né? Então, começando pela questão técnica, não existe isso de que não tenho mais idade para isso, eu não vou saber aprender, isso é coisa de jovem. Não, você não vai talvez aprender na mesma velocidade do que um jovem que é um nativo digital que já nasceu nesse mundo e para ele é mais natural. Uhum. Mas não tem problema, né? A gente, inclusive, tem vários estudos aí comprovando que não existe limitação para aprender com a idade, muito pelo contrário, você vai aprender coisas novas e vai somar a experiência que você já tem, né? Mas é entender o seu tempo. O importante é perder o medo. Muitas vezes a gente tem um medo, acha que, né, vai fazer alguma coisa errada, vai quebrar tudo, e essa é a única diferença para o jovem. Ele vai lá mexer, pulsar sem medo. E Uhum. assim ele aprende mais fácil, mais rapidamente, né? Então, abraçar a tecnologia, vê-la como uma aliada e não como uma barreira, é fundamental, porque a tecnologia ela abre portas, ela traz oportunidades. Você não precisa ser um expert super avançado, mas o básico precisa para qualquer tipo de trabalho hoje em dia, não tem como, e você consegue aprender, é só perder o medo e buscar ajuda se precisar, né? Porra, super legal. Inclusive, até porque hoje a gente tem várias oportunidades de trabalho e de renda, mas eu diria informais, mais flexíveis, né? Que se eu souber Sim. interpretar, eu posso fazer uma série de trabalhos online hoje em dia. Com certeza, com certeza. Hoje tem várias plataformas que a gente consegue trabalhar online, de forma digital, e ter até clientes, parceiros fora do Brasil, eventualmente se ganha em dólar, em euro, Uhum, né? Se você souber inglês, esse tipo de coisa, mas que você consegue divulgar seus produtos e serviços sem custo, uhum, né? Então, para quem está começando a empreender ou quer atuar como autônomo, consultor, tem muita possibilidade na internet, né? E se você está procurando emprego também, não tem como fugir da tecnologia que hoje todas as empresas usam, principalmente quando tem trabalho remoto, né? Que hoje em tá. dia está super comum e tudo isso. E a questão comportamental da atualização, que também é muito importante, porque a forma de se relacionar no trabalho mudou, né? Como você falou, há 20, 30 anos atrás, ou até menos, machismo era uma coisa que era comum, piadinhas, É. né? Hoje em dia isso não é aceitável. Então, quem faz uma piada machista hoje corre risco de perder emprego. Então, Não você é que precisa. não exista, né? Principalmente no mercado financeiro, a gente vê muito isso ainda, Não, né? Não, não, mas não, não é mais aceitável, né? aceitável, exatamente. Existir, existe, mas justamente tanto coisas machistas quanto outros tipos de preconceito, as Uhum. empresas não admitem mais, né? Então, se você tem esse tipo de comportamento, faz piadas e é preconceituoso, provavelmente você não vai conseguir emprego, vai perder o emprego, né? E tem Uhum. outras questões, além da diversidade.
né, que hoje é muito grande, então é muito importante saber respeitar as pessoas. As empresas são muito, hoje em dia, horizontais, não tem mais tanta hierarquia como antes. Então, não Uhum. tem mais essa coisa de você só se reportar ao seu chefe, tem muita colaboração, então o trabalho hoje é muito colaborativo, as pessoas se tratam de igual para igual, O que é né? muito legal, né, Morris? Exato, essa coisa de trabalhar em time, de ajudar o outro. Então não é eu faço o meu e acabou. Não, isso também não existe, né? Então é muito melhor, sim, sem dúvida, né? Mas a gente precisa estar preparado para isso, senão vai ter dificuldade. Mas não é difícil, é só buscar que você vai conseguir, mesmo se você não estiver trabalhando em uma empresa, mas para fazer parcerias, para trabalhar como empreendedor, autônomo, em rede, né? Você precisa também ter esse novo comportamento. Você falou em formas flexíveis de trabalho. É um paradigma que a gente, mais velho, também precisa quebrar, né? Não Sim, precisa sem ter dúvida. lá carteira de trabalho, registro e tal, para poder trabalhar e se sentir satisfeito, né, nessa função. E Esse uma é um outra grande questão, paradigma. que eu quero que você já emende é a questão de chefias mais jovens, Uhum. né? Porque eu recebi várias dúvidas assim, mas como é que eu vou falar em casa? Como é que eu vou falar com os amigos que meu chefe tem 20 anos a menos do que eu? Pois é, realmente é normal e vai ser cada vez mais comum, assim como os jovens também estão se acostumando a ter na sala de aula da faculdade pessoas bem mais velhas do que eles, Uhum, né? Porque é isso, hoje em dia a gente tem várias gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. E, eventualmente, você vai ter chefes mais jovens e tudo bem. E você tem que ver o que tem de legal nisso. Você vai aprender muito com essa pessoa. Se vocês tiverem um bom relacionamento, essa pessoa vai adorar a experiência que você traz, né? É uhum, a humildade que a gente falou, né? Que uhum. é fundamental. E quando você percebe que você tem muito para ensinar e aprender com esses jovens, né? E essa troca é riquíssima. Então, é mudar um pouco esse mindset e a coisa do trabalho mais flexível, que na verdade hoje em dia vai ser mais fácil, né? Não sei se é essa palavra, mas é mais comum a gente conseguir trabalhar como autônomo, consultor, empreendedor, do que conseguir um emprego CLT tradicional, né? Uhum. Porque, enfim, não só a questão econômica, mas a forma de trabalho está mudando mesmo. A pandemia até acelerou isso. Então, os Verdade. jovens eles já lidam de uma forma mais natural com isso, porque eles entram no mercado de trabalho que já funciona assim. Para Uhum. quem tem, né, ainda um costume, foi educado para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, é mais difícil de lidar com essa nova forma de trabalho, mas você pode até ganhar mais do que sendo um empregado CLT, você vai ter flexibilidade, não vai ser fácil, mas é mais provável de conseguir trabalho por projeto dessa forma do que conseguir um emprego hoje em dia. Tá. Ô, Morris, a gente está caminhando já para o final do nosso programa, mas eu queria ainda duas questões contigo. Eu recebi perguntas assim: puxa vida, eu fui para uma entrevista de emprego e eu tentei ser o mais sincero possível. Já de cara eu avisei: olha, eu estou disposto a tudo porque eu tenho boleto para pagar, eu preciso, estou desesperado, estou há X tempo sem trabalho. Queria uma orientação sua sobre essa postura na entrevista de emprego. Acho que é um ponto muito importante. A gente precisa se valorizar, né? E chegar numa situação dessa, eu ouço muito isso de recrutadores, né? Falando, não, a pessoa já chega aqui derrotada ou pedindo, pelo amor de Deus, para ser contratada, e é uma postura que não é valorizada, muito pelo contrário, né? Por mais que a pessoa se sensibilize, não é uma postura que vai te beneficiar. Então, você precisa antes ter toda uma preparação, além dessas questões que a gente falou, de atualização técnica, comportamental, de autoconhecimento, né, de saber o que Uhum, que você quer nesse momento de vida, o que que faz sentido, para você buscar vagas de forma assertiva, não sair tirando para todo lado, né? Buscar uhum, empresas e funções que realmente você goste, queira, aí você estuda, chega lá preparado, estuda a empresa, estuda a vaga, né, para ter mais segurança e se valorize. Entenda que você tem muito para agregar, se você está lá é porque a empresa está interessada, né, para chegar uhum. com uma postura melhor. Bacana. Autoestima, né? Em todas as Sim, fases da vida, né? sim. Morris, para a gente encerrar,
eu queria que você falasse um pouquinho da plataforma Maturi, né? Uhum. Que gente, é maturi.com.br, tá certo? Isso. Quantos inscritos já tem? Quantas empresas estão cadastradas? Se as pessoas vão ali, pode colocar o seu currículo, buscar vagas, como é que a coisa funciona? Bom, o cadastro é gratuito para quem é 50 a mais. A gente oferece nosso serviço, né? A gente cobra das empresas. Tá. Então, a gente faz para as empresas processo seletivo, divulgação de vaga, treinamento, consultoria, tudo relacionado a profissionais 50 a mais. Então, para os 50 a mais, ele se cadastra lá gratuitamente, coloca o currículo, ele vê as vagas, se candidata e também vê as ações que a gente faz de atualização, os cursos, os Tá. eventos, parcerias que a gente faz relacionadas ao empreendedorismo, né? Então não é só vaga de emprego, é muito mais do que isso. A gente faz muita coisa bacana. Tem a comunidade, a gente tem um grupo no Facebook que é a Comunidade Maturi, que é um grupo aberto que tem muita discussão sobre o tema, mas muita parceria, networking. Fazemos lives, palestras com especialistas. Então é só entrar no site, se cadastrar para saber as novidades, seguir a gente nas redes sociais, que é o @soumaturi. E, como eu falei, é gratuito e a gente hoje já tem mais de 200 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro. A gente já ajudou a recolocar mais de 8 mil pessoas através de emprego e outras tantas dezenas de milhares dos nossos cursos, eventos voltados mais para empreendedorismo, né? Mais de 1.500 empresas já usaram a plataforma nesses 7 anos e meio. Então, tá crescendo, deve ter muito desafio, Uhum. mas estamos contentes aí com essa trajetória. Muito sucesso, viu, a você, que eu acompanho desde o início, né, da Sim. Maturi, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, Morris. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro conteúdo da Rede Câmara, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, até a próxima e boa sorte para você.